Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Vamos estudar mais uma vez um pouquinho sobre a palavra de Deus e aquilo que pode ser aplicado na nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós nos colocamos nas tuas mãos neste momento, te suplicamos a tua bênção para tudo aquilo que vamos compartilhar através desse estudo hoje. Que teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, esclarecimento e também a graça, a direção para podermos aplicar na nossa vida aquilo que precisamos aplicar para vivermos uma vida melhor, que agrada ao Senhor e abençoada também. Nós te suplicamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra intitulada O Presente, o Hoje, o Agora. O presente, o hoje, o agora. A partir do momento que existimos, todos nós estamos expostos a qualquer tipo de coisa, não é? Tudo de bom e de ruim acontece o tempo todo, em todos os lugares, para todas as pessoas. Então, todos nós enfrentamos isso, ninguém está isento de nada. Todos nós enfrentamos lutas e também recebemos coisas boas. E eu quero hoje concentrar nessa palavra sobre o presente, o hoje, o agora. Vou repetir. O presente, o hoje, o agora. E nós vamos ler a princípio, na carta aos Hebreus, no capítulo de número 3, versículos de número 12 e 13, que diz o seguinte: Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Exortai-vos mutuamente, ou seja, vamos nos advertir uns aos outros, né? Lembrar com seriedade uns aos outros, mutuamente uns aos outros, né? Cada dia, durante o tempo, ou seja, nesse período, não depois, hoje, agora, nesse tempo que se chama hoje, agora, não é? Então, o hoje, o agora é extremamente importante. E nós vamos procurar entender isso. Por que o hoje, o agora, o hoje, o agora, né? Todos nós vivemos o tempo todo o hoje, o agora. Eu vou repetir isso aqui, nós precisamos entender isso. Todos nós vivemos o tempo todo o hoje, o agora. Nunca o antes, o ontem, porque o antes, o ontem, já passou, já acabou. Nós estamos no hoje, no agora. E nem vivemos o amanhã, porque o amanhã será amanhã. Ainda não chegou, porque ainda não estamos no amanhã. Nós estamos no hoje, no agora. Por isso, precisamos cuidar e observar bem o nosso hoje, agora, o presente, o hoje, o agora. Então nós vimos aqui, vou reler esse texto que é muito importante, esses dois versículos. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente
cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então vamos estar lembrando uns aos outros do dia de hoje, que é muito importante para todos nós. Então, quando nós lemos lá no Salmo de número 118, versículo 23, o Salmo 118, versículo 23, está escrito assim: Este, hoje, agora, é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Ou seja, vamos desfrutar desse dia. Não deixe que esse dia passe desapercebido, sem ser valorizado, aproveitado, né? Reconhecido. Que esse dia, esse agora nosso, não seja descartado, desperdiçado. Não tenhamos um coração endurecido e de incredulidade, deixando de nos alegrar e de nos regozijar nesse dia, que é hoje, que é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor fez. Quando entendemos que é o Senhor quem faz o dia e quem fez esse dia, que é obra do Senhor, então nós nos regozijamos e alegramos. Ou seja, ao invés de ficarmos reclamando, resmungando, falando mal, até às vezes blasfemando, vamos celebrar esse dia, porque esse é o dia que o Senhor fez. Por isso, alegremos-nos e regozijemos nele, porque tudo o que Deus faz é bom. Ele é o Senhor da vida, do dia, do tempo, do agora, não é? Lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias, quando escreveu o livro de Lamentações, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele fala, ele está lamentando a vida miserável espiritual que o povo de Israel estava vivendo. Ele estava lamentando, porque ele pregava e o povo não ouvia. Mas aí ele fala, no capítulo 3, versículos 22 e 23, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. E ele fala assim: grande é a sua fidelidade. Ou seja, cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida e são a causa de não sermos consumidos. Então nós temos que nos alegrar e louvar e agradecer, porque hoje, mais uma vez, as misericórdias do Senhor pela manhã, já desde manhã, já se renovaram na nossa vida. Cada dia Ele cuida de nós. Ele está cuidando de nós hoje, agora. As misericórdias do Senhor estão renovando na nossa vida cada dia. Hoje está sendo renovada em nós as misericórdias do Senhor. Por isso, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, porque grande é a sua fidelidade. Será que nós estamos entendendo a importância do hoje, do agora, desse tempo hoje? Não é? A importância do hoje, do agora, do presente. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 11, quando Jesus fala sobre a oração, ensinando aos discípulos como orar, no capítulo 6, versículo 11, ele fala assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, o pão nosso, o alimento nosso de cada dia dá-nos hoje. O alimento em todos os aspectos, em todas as áreas, seja na material, físico ou espiritual, emocional, psicológico, mental, em todas as áreas.
Então, ele fala, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele nos dá a provisão e o cuidado cada dia. A sua provisão, o nosso alimento, ele está nos dando hoje, agora. Então, nós precisamos saber da importância do presente, do tempo presente, do hoje, do agora, independentemente do que você ou eu ou nós estamos passando, enfrentando. O Senhor está conosco e Ele está nos alimentando, nos fortalecendo, mesmo na luta e na dificuldade. Não é? Por isso, eu quero que nós leiamos alguns textos muito importantes, para que possamos valorizar o presente, valorizar o tempo, o hoje, o agora. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de número 25 a 34, vou fazer questão de ler para que nós possamos entender isso melhor. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos, não é? Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34, diz assim, por isso vos digo, Jesus que está falando, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele está nos vendo. Ele está nos observando. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então vamos cuidar do dia hoje, do tempo hoje, presente, agora, porque Deus está conosco. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com todos nós. Ainda que não percebamos ou nem creiamos, mas Ele está. Ele está. E nós precisamos entender isso. Então Ele está cuidando. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Amanhã não chegou ainda. Basta cada dia o seu mal. Ele está cuidando de nós hoje, agora, nesse tempo que se chama hoje. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6, Filipenses 4, 6, o apóstolo Paulo escrevendo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, nem disso aí que você está pensando ou já falou hoje, ou talvez já até reclamou e murmurou. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações
de graça. Versículo 7 fala: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Hoje, agora, nesse tempo, no presente. Vocês estão entendendo, amados? Não ande ansioso. Por que estamos ansiosos? Por que é que você está ansioso ou ansiosa? Nós vamos entender a importância de valorizarmos o presente, o hoje, o agora. Lá na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado, ou seja, ele está cuidando, está no gerúndio, está no presente contínuo. Ele tem cuidado, ele está sempre cuidando de nós. Nós não estamos esquecidos dele, nem desapercebidos por ele. Ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele tem cuidado de nós. Então, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Hoje, nesse tempo presente, não é? O problema que talvez possa acontecer, ou que suponhamos que possa acontecer amanhã, vamos lançar sobre ele, porque amanhã nem chegou. E de repente nós ficamos perturbados por alguma coisa que pode acontecer amanhã, quando essa coisa não vai acontecer, porque Deus intervirá. Vocês estão entendendo? Vamos nos colocar hoje, lançando sobre ele a nossa ansiedade hoje, sabendo que ele tem cuidado de nós, que ele está cuidando, conforme eu disse, no gerúndio, no presente contínuo. Ele está sempre cuidando de nós hoje, agora, nesse momento, nessa hora, não é? Lá no Salmo de número 5, versículo 3, Davi, orando pela manhã, ele fala assim: pela manhã, Senhor, tu ouvirás a minha voz. Pela manhã, te apresento a minha oração e fico esperando, só isso. Então, hoje, eu já orei bem cedo, então só estou esperando, confiando de que ele está trabalhando, que ele está cuidando de mim e de nós. Hoje, agora, nesse tempo presente, esse tipo de sentimento e de reação, não é? Quando nós ficamos perturbados, né? A única coisa que preocupação, ansiedade, agonia, preste atenção nisso aqui. A única coisa que preocupação, ansiedade, agonia, medo acrescenta na nossa vida, a única coisa que essas coisas acrescentam é perturbação, precipitação e mais nada. Esse tipo de sentimento, de reação, não muda nada, só atrapalha e somente nos causa mal-estar, mau humor. Vocês estão entendendo? Então, não adianta eu ficar com medo, ficar agoniado, ficar com ansiedade, porque isso só acrescentará coisas ruins em nós, sentimentos ruins, mal-estar. O Salmo de número 46, versículo 1, fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Ele está presente o tempo todo, o hoje, agora. Ele está presente, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade. Aí ele diz no versículo de número 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então vamos nos aquietar, vamos sossegar o facho, vamos assentar e confiar. E fazer como Davi, eu te apresentei a minha oração e vou ficar esperando. Vou ficar confiando que o Senhor está agindo, que o Senhor está fazendo por nós, porque o Senhor está cuidando de nós.
lá em Provérbios, capítulo 16, versículo de número 3, Provérbios 16, 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios, porque eles serão estabelecidos. O versículo exato é: confia ao Senhor as tuas obras, porque os teus desígnios serão estabelecidos. Quando nós confiamos ao Senhor, quando nós colocamos sob o cuidado do Senhor, tudo será estabelecido no tempo certo, na hora certa, no dia certo, da forma certa. Quando negligenciamos a nossa confiança em Deus, agimos com insensatez, ou seja, com tolice, sem equilíbrio. Quando negligenciamos a nossa confiança em Deus, agimos com insensatez, com tolice, sem equilíbrio, não é? E a ansiedade nos torna prepotentes, arrogantes, não é? O Salmo de número 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios, que tenhamos equilíbrio nas nossas decisões, na nossa vida. Não é? A ansiedade nos torna prepotentes. Muitas pessoas dizem: Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer. Não, Deus faz. Deus age e faz no tempo e do modo dele, não nosso. Não nosso. Esperança é fé e confiança. Esperança é fé e confiança, sem obsessão, sem aflição, sem ganância, sem precipitação. Esperança é fé e confiança, sem obsessão, sem aflição, sem ganância, sem perturbação, sem precipitação. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5 fala assim: quem guarda o mandamento não vai experimentar o mal, e o coração do sábio saberá e entenderá qual é o tempo e o modo. Então ele vai ter paciência, ele vai saber esperar, ele vai saber quando e como. Eclesiastes 8, 5, não é? Eu já ouvi muitas pessoas, muitos pregadores dizendo, eu acho ridículo isso, meus irmãos. Tem uns que acham lindo, acham maravilhoso, mas é uma feiura. É uma feiura. Tudo isso é falta de conhecimento, de entendimento, e fica abobajado, e que um monte de crente falando amém, 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 quando não tem nada a ver. Eu já vi muitos pregadores e muitos crentes indo atrás dizendo: Deus tem pressa, Deus tem pressa. Deus tem pressa de nada não, meus irmãos. Deus não tem pressa de nada não, não é? Deus não tem pressa de nada, porque Deus é perfeito. Só quem não sabe esperar, só quem não sabe esperar é que tem pressa. Tanto que tem um ditado no Brasil que fala assim: o apressado come cru. E tem um monte de crente comendo cru. Porque Deus tem pressa. Porque Deus tem pressa. Deus não tem pressa, não. Deus não é desorientado e nem desequilibrado, não. Deus não é bipolar, não. Deus sabe qual é o tempo e qual é a hora de todas as coisas, não é? Só quem não sabe esperar é que tem pressa. O apressado come cru. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, fala assim: Deus faz tudo no seu devido tempo. Deus faz tudo perfeito no seu devido tempo.
O devido tempo de Deus na Bíblia chama-se Kairos, que é o tempo perfeito de Deus. Então Deus não tem pressa, não. Ele faz tudo perfeito no seu devido tempo. Quando nós olhamos lá em Gálatas capítulo 4, não é? Está escrito, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, fala assim, que quando chegou o tempo que deveria acontecer, Deus enviou o seu filho. Não enviou antes nem depois. Igual Jesus voltará. Mas não é porque, não tem nada que Deus tem pressa, não. As coisas estão acontecendo conforme está escrito. E fica o povo apressando, o povo que fica profetizando, falando um monte de bobagem na frente. Porque surgiu essa revelação, porque apareceu esse não sei o quê, apareceu não sei o quê, apareceu nada não, meus irmãos. Isso tudo são os apressados, os que não sabem esperar e que ficam adiantando, querendo adiantar as coisas. Deus não adianta nada não. Vocês estão entendendo, amados? Olha aqui, Deus faz tudo perfeito no seu devido tempo. Tudo que Deus faz é no seu tempo perfeito. Não no tempo, na hora, na nossa hora, na nossa impaciência, imprudência e incerteza. Deus não faz nada como nós fazemos na nossa precipitação e na falta de paciência para esperar o tempo dele. Será que nós estamos entendendo isso? O hoje, o presente, o agora, é que é o importante. É agora, é agora. E nós ficamos colocando as coisas para depois. Ou vivendo lá no passado. Não, nós temos que viver o presente, o agora. Deus não adianta nada porque estamos aflitos, impacientes, apressados, preocupados, porque isso significa falta de fé e de confiança nele. Lá no Evangelho de João, no capítulo 2, quando Jesus foi convidado para umas bodas, você vê isso no capítulo 2, versículo 1 ao 12, Jesus foi convidado para uma boda de casamento. E lá no versículo 3, acabou o vinho. Aí Maria, a mãe de Jesus, chegou para ele e falou assim, acabou o vinho. No versículo 4 e 5, olha aqui o que Jesus fala. Eu vou ler. João, capítulo 2, versículo 4 e 5. O versículo de número, deixa eu ver aqui, 3, diz assim. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Versículo 4 e 5. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Vocês estão entendendo? Isso está acabando isso, acabou aquilo, e não sei o quê, e ainda não é chegada a minha hora. Porque Deus não se apressa e não age na nossa pressa, na nossa perturbação, preocupação e falta de fé e de confiança. Deus age no tempo certo e na hora certa, do modo certo. Deus não fica comovido com a nossa precipitação e com a nossa angústia, não. Vocês estão entendendo? Principalmente quando ele sabe que é por falta de confiança. É falta de entender de que Deus está no controle de tudo, de que Deus é soberano. E a vontade dele é perfeita. E que tudo está sob seu controle. Então, acabou o vinho. Calma. Na hora certa vai ter. Calma, calma, calma. Estão entendendo, amados? Calma. Vamos confiar. Vamos ter uma atitude de quem realmente crê naquilo que fala e prega. Eu fico vendo tanta bobagem, sabe? Tanta coisa, tantas atitudes que só mostram que as pessoas não conhecem a palavra, se conhecem, não entendem nada. Ainda não é chegada a minha hora.
Porque tem a hora certa, tudo faz Deus formoso no seu devido tempo, no tempo devido dele, não no nosso. Porque eu estou aflito. Não, 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 não. No Evangelho de João, capítulo 11, de 1 a 46, fala sobre Lázaro, sobre a vida de Lázaro, que ele adoeceu. E nós sabemos tudo o que aconteceu, mas eu quero ler aqui para que nós possamos entender melhor. No capítulo 11, versículo 3 a 5, fala assim: Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Eu fico vendo as pessoas falando: fulano está doente, fulano está não sei o quê, fulano está não sei o quê, fulano está não sei o quê. O pastor já foi lá, o fulano já foi lá, o diácono já foi lá, o ciclo... Jesus já foi lá e já viu. Ele está lá, o Espírito Santo está lá presente. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas por causa da nossa falta de entendimento espiritual, nós começamos a criar até problema, inimizade, confusão e perturbação. E começamos a falar demais. Então, vou reler aqui. Mandaram, quem mandou foi Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, aonde Jesus ia sempre. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não é? O Senhor fala que ama tanto, que o Senhor tem amor. Então, vamos ver. Ao receber, versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Então, fica tranquilo, porque Deus tem um propósito nisso aí. Deus tem um propósito, seja na vida, seja na morte, seja lá no que for. Deus tem um propósito, porque Deus não faz nada e não permite nada sem um propósito definido. Nós, sim, fazemos tudo sem propósito, achando que é o propósito de Deus, quando não é. É a nossa precipitação, é a nossa falta de fé, é a nossa perturbação, a nossa preocupação. Aí, vou reler o versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a vida, para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Jesus, ele amava, sim. Ele amava, mas ele sabia que Deus tinha um propósito naquilo. Olha aqui, versículo de número, deixa eu ver aqui, os versículos que eu quero. Versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Ele não foi imediatamente. Ele não foi imediatamente. E se você não vai imediatamente, as bocas grandes começam a falar demais. Os precipitados, os sem entendimento espiritual nenhum, começam a falar e falar mesmo. Você sabe. Você sabe, você deve estar lembrando de um monte de coisa aí. Ou até mesmo daquilo que você já falou. Porque essa é a grande verdade. Quando Jesus recebeu a notícia, não foi imediatamente. Ele falou assim: preocupa não, que isso é para a glória de Deus. E não foi imediatamente. E não foi. Pior ainda. Pior ainda. Versículo 17 fala assim: chegando Jesus, quando Jesus decidiu ir, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. É agora que ele veio, agora que ele chegou. Vocês estão entendendo, meus amados? Marta falou com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tem nada a ver, meus irmãos. Se tiver que morrer, morre. Se tiver que viver, vive. Qualquer um de nós. Porque Deus é soberano e a vontade dele é perfeita. Mas nós é que somos cheios de manias de religiosos. Nós somos cheios de manias. E as nossas manias
berram e falam mais alto do que a palavra de Deus na nossa vida. E aí nós começamos até a conjecturar e a falar um monte de coisa e ficar adulando os outros de forma errada, achando que está certo, quando está errado. Quando está errado. Então, quando Jesus chegou ali, Lázaro já estava morto. Então não adiantava nada. Mas Jesus o ressuscitou. Já haviam 4 dias que Lázaro estava sepultado. Eu não vou entrar em detalhes, mas mesmo assim, com tudo isso, esse é o dia que o Senhor fez e que o Senhor faz. Vamos nos alegrar e regozijar nele. Estamos todos sempre vivendo o hoje, o agora, o presente. Não o ontem, nem muito menos o amanhã, que ainda não chegou. Portanto, vamos nos concentrar no hoje, no agora. Olha o que Jesus falou. Lucas capítulo 16. Olha o que Jesus falou, preste atenção nisso aqui. Lucas 16, 16. Olha como que é fácil guardar. Preste atenção nisso aqui. Olha o que Jesus falou. Lucas 16, 16. A lei e os profetas vigoraram, duraram, foram importantes até João. Ou seja, chegou João, parou, acabou. A lei e os profetas. Desde esse tempo, vem sendo, está no gerúndio, acontecendo, no presente contínuo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça por entrar nele. Então, preste atenção nisso aqui. A lei, a Torá e os profetas, a parte da Tanakh, vigoraram, duraram, foram importantes até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino, que é Jesus, e através de Jesus. Então, hoje, agora, nesse tempo presente, não é lei e nem profeta, é Jesus. Você quer saber qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Não é profeta nenhum que vai te falar, não. Nem te revelar, não. É Jesus, através do seu evangelho, da sua palavra. O profeta de hoje é aquele que ensina e prega o evangelho de Jesus. Esse é o profeta. Nem aquele que fica, porque o Senhor está me mostrando isso, o Senhor está me... Não. Vocês estão entendendo? Porque Jesus falou, a lei e os profetas duraram, vigoraram até João. A partir daí agora é Jesus. A ele ouvi. Por isso que Jesus fala, eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas eu, porém, vos digo. Vocês ouviram e viram o que foi dito nas leis, e na lei, e na Torá, no Pentateuco, e através dos profetas, mas eu, porém, vos digo, porque hoje, nesse tempo presente, e agora, hoje, agora, é Jesus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vive em nós, e dentro de nós, e nos direciona através da sua palavra. Hoje, agora, não é lei e nem profeta, é Jesus. Porque Jesus é. Ele é. Ele é. Ele não existe. Ele é. Ele está todo o tempo, não é? Então,
tudo agora passou. E nós estamos no presente, no agora, no hoje, em Jesus. Estacionamos em Jesus, hoje, agora, nele. Por isso que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: e assim, se alguém está, não é esteve, nem estará, mas está, agora, no presente. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não é foi nem será. É. Se alguém está, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. E eis que tudo hoje, agora, nesse tempo presente, se fez novo e se faz novo. Tudo hoje, agora é novo. Aleluia. Será que nós estamos entendendo isso? Quando nós lemos lá no profeta Isaías, capítulo 53, que ele fala sobre o Messias, quando ele veio e viria, porque ele estava falando 750 anos antes de Cristo nascer, quando ele profetizou sobre o Messias, no capítulo 53, versículo 5, ele fala assim, eu quero que você entenda isso, o castigo que nos traz hoje, agora, nesse momento, a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz, o preço que hoje nos dá paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, ou seja, hoje estamos sarados, hoje estamos salvos, hoje estamos resgatados, hoje nós temos paz. O castigo que nos traz a paz, que nos traz hoje, agora, no presente, estava sobre ele. Nele, hoje, agora, cada dia, temos paz, confiança, conforto, força, segurança, esperança. Eu fico vendo uma cambada de crentes, tudo sem paz, sem esperança, sem confiança, sem fé, perturbados por causa do que está acontecendo isso no mundo, porque o mundo financeiro, porque o mundo político, porque o mundo do seu religioso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, hoje, nele, nós temos paz. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus fala assim, estas coisas vos tenho dito, para que em mim, estando em mim, tenhais paz. Porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estas coisas vos tenho dito para que em mim, nele, no tempo presente, hoje, agora, tenhamos paz. Hoje, agora, 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 agora. Será que estamos entendendo? Vou reler lá. Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13, que fala, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 6, 2 Coríntios 6, versículos 1 e 2, Paulo diz o seguinte,
Deixa eu ver se é isso mesmo. Não sei se é segundo ou se é primeiro. É isso mesmo. Capítulo 6, versículos 1 e 2, ele fala assim... Não, versículo... vou ler o 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Versículo 2. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Agora, hoje, não amanhã. Eu já te ouvi. Então eu estou dizendo para você, eis hoje o dia. Hoje, agora, é o dia da salvação. Vocês estão entendendo? Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. É hoje, é agora. É hoje, é agora. Será que você pode fazer uma oração comigo? Hoje, agora. Amanhã. Não, hoje, agora. Se você pode, repita comigo assim: meu Deus e meu Pai. Hoje, agora, eu quero me colocar nas tuas mãos e quero te pedir perdão dos meus pecados. Lava-me, purifica-me com o sangue de Jesus Cristo. Recebe a minha vida verdadeiramente nas tuas mãos. Toma-me no teu altar, Senhor. Sela-me com o Espírito Santo da promessa. Lava-me, purifica-me com o sangue de Jesus. Porque hoje, agora, eu entendo que é o dia da minha salvação. Salva-me agora, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode dizer amém? É hoje, agora, eis agora o dia, o tempo sobremodo oportuno de salvação e para salvação. Lá em Hebreus capítulo 3, na carta aos Hebreus, no capítulo 3, nos versículos de número 7 a 15, fala assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende, contudo, irmãos, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. É hoje. Agora.
no presente. Vocês estão entendendo? Todos os dias, toda hora, estamos no hoje, no agora. Hoje, agora, é o nosso dia, o nosso momento. Hoje, não é amanhã, nem daqui a pouco, mas é hoje, agora. Por isso, nós precisamos entender a seriedade, a profundidade, a verdade, a realidade do tempo presente, do hoje, do agora. Que Deus nos ajude a entender isso e nos ajude a posicionar hoje, agora, nos colocando diante dele. Hoje, agora, nesse tempo presente. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.